Ok, gente, então, depois também de alguns atrasos, né, a gente está iniciando mais um encontro aí das leituras do Diálogo de Platão. A gente está na edição sobre o banquete, e na parte do banquete a gente vai ler, então, né, a gente vai ver o discurso do Aristófanes, né. O discurso do Aristófanes, ele faz parte daquela primeira metade do diálogo do banquete, que se trata sobre os discursos não filosóficos, né? Então, o Platão expõe esses discursos, né, colocando ali o saber de várias áreas do conhecimento antigo sobre o amor, né? Por exemplo, o Aristófanes, né, ele vai falar sobre o amor sobre a perspectiva da comédia, né? A comédia, né, ou, para ser mais preciso, a velha comédia, que é o que Aristófanes representa, ela era um gênero da literatura, né, da poesia, da arte grega antiga, que tinha várias utilidades de várias formas, né, diferentes. Então, por exemplo, a velha comédia, a comédia da qual Aristófanes talvez seja o maior expoente, né, ela é muito diferente da comédia atual, né, daquilo que a gente tem hoje por comédia. Então, por exemplo, né, a velha comédia, ela tem referências, como dá para dizer, né, ela tem referências chulas, assim, muito fortes, né, então ela é muito provocativa, ela é bastante, assim, expansiva, e, e pouco politicamente correta, digamos assim, né? Talvez esse seja um termo mais adequado. Então, a comédia, ela tinha várias formas, várias funções diferentes, né? Só que o Aristófanes, ele tinha, o que parece, uma função preferida, né? E se não a preferida dele, pelo menos a que o Platão mais destaca, né? O Aristófanes, ele adorava ridicularizar os outros, né? Sobretudo figuras de grande importância na antiguidade. O Sócrates, por exemplo, vai ser o ridicularizado que o Platão vai mais destacar, né? Então, por exemplo, se a gente pega outros diálogos, né? A Apologia de Sócrates, por exemplo, ali tem uma referência direta, né? Do Sócrates dizendo no seu discurso de defesa que ele estava ali sendo condenado por conta da reputação que ele adquiriu, né? Por conta ali das comédias do Aristófanes, né? Isso porque o Aristófanes, ele considerava, né, ao que parece, isso segundo a perspectiva do Platão, né, o Sócrates como uma figura perigosa para a democracia e para os costumes da época, né? Porque o Sócrates, ele, de novo, né, ele não considerava o certo, o errado, ou, sei lá, os valores tradicionais como ele não aceitava cegamente esses valores, né? Ele somente aceitaria esses valores tradicionais mediante um questionamento, né? E então por isso, né, por não aceitar de imediato os valores tradicionais, o Aristófanes ridicularizava o Sócrates, colocava ele como uma figura perversa, né, às vezes perigosa para o funcionamento da sociedade. Bom, isso é uma das visões possíveis, né, do Platão sobre o Aristófanes. Mas uma outra visão é, sem dúvidas, né, de que o Aristófanes fosse um grande gênio da época, né, um grande literato mesmo, alguém muito hábil com as palavras e capaz de transformar em símbolo, né, aquilo que para muitas pessoas é inacessível. Então aqui, no discurso do banquete, né, o Aristófanes ele vai ser expoente de um discurso que é talvez o mais tocante, né, o mais fácil de ser captado pelos sentimentos, talvez, né? Ele vai contar uma história que motiva, né, sensações como riso, tristeza, melancolia e, enfim, o sublime, né? Ele consegue captar aqui talvez a essência de um sentimento, né? Então, o Aristófanes ele vai ser colocado aqui como expoente de um dos melhores discursos, né, do banquete. E, inclusive, né, é por conta do discurso do Aristófanes que muitas pessoas chegam ao banquete, né? Não é nem por conta do discurso do Sócrates, tá? É justamente por, então, o discurso do Aristófanes ter esse poder imagético,
né, mitológico. Beleza, eu falei um pouco, né, no encontro passado sobre quem era o Aristófanes, mas acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre, né? Então, ó, o Aristófanes, né, ele era um grande, famoso comediógrafo da época, né, um cara já consagrado no período do Platão, tá? E um fato que vale a pena mencionar é que 7 anos antes do banquete, né, ou seja, do acontecimento histórico ali do banquete, né, não do diálogo do Platão, 7 anos antes, o Aristófanes havia encenado uma peça chamada As Nuvens, aonde o objetivo principal da peça, né, é ridicularizar o Sócrates. Inclusive é uma peça muito engraçada, né? Se vocês quiserem dar uma olhada depois, a gente pode ver. Eu estava inclusive com um projeto, né, com o Lucas, com outros colegas nossos aí da Acrópole, da gente fazer um percurso sobre as tragédias, as comédias gregas, né? Mas vamos ver como que isso se dá, né? Mas é uma peça muito engraçada, assim. E o Sócrates, ele é totalmente ridicularizado, assim. Ele é tido como um charlatão, né? Alguém que tá ali mesmo para enganar e puxar dinheiro das pessoas, né? Claro que a gente sabe que essa imagem que o Aristófanes pinta, né, não é realmente a imagem do Sócrates histórico, é o que tudo indica. Mas justamente, né, uma tentativa de caluniar, de ridicularizar o Sócrates, né, de fazer, de desvaler a sua prática filosófica, né, justamente pelo Aristófanes considerá-la perigosa. Uh, e uma coisa muito importante também aqui no Aristófanes, né, é que essa ridicularização não caía só sobre o Sócrates, né, mas sobre várias outras pessoas. Tem uma obra, por exemplo, né, eu não me lembro agora o nome exatamente, mas ela não nos chegou inteira, que é onde o Aristófanes ridiculariza, inclusive, o Agatão, né, que é o anfitrião aí do banquete. O Agatão, ele vai ser também um tragediógrafo famoso, né, na época. Só que do Agatão a gente não tem nenhuma tragédia completa que chegou até nós, né? Mas enfim, a gente sabe, né, que o Aristófanes também ridiculariza o Agatão. E ele, ao longo do banquete, né, não sei se vocês perceberam, ele faz várias piadinhas, né, sobre a relação do Pausânias e do Agatão, sobre a relação do Fedro e do Erixímaco, né. Ao que tudo indica, ele considerava as relações homoafetivas, né, da antiguidade grega, essa relação de paiderastia, né, como algo muito esquisito, né. E as piadinhas que ele faz, né, hoje seriam catalogadas, né, muito facilmente como piadinhas homofóbicas, tá? Então, por exemplo, ele considera aqueles que praticam, né, a paiderastia como homens efeminados, né? Homens menos dignos de virtude, digamos assim, né? Então ele sempre deixa isso meio implícito, tá? Ele ridiculariza um pouco essa prática, né? E o seu poder de ridicularizar, ele era temido pelos seus contemporâneos, né? Então aqueles que viviam ao lado ali do Aristófanes, né, os contemporâneos dele, sabiam muito bem que ser ridicularizado por uma peça do Aristófanes era algo extremamente ruim para a reputação, né? Provavelmente a pessoa não conseguiria se recuperar depois disso. De forma que a gente pode dizer, né, que o Aristófanes, ele, com a sua capacidade de fazer comédia, né, ele podia muito facilmente destruir a reputação de alguém. E esse poder, ele era temido, pelos seus contemporâneos, tá? E como eu falei, né, aqui no banquete, o alvo dessa ridicularização são dois: o Agatão e o Sócrates, né? O Agatão por ser feminado, por ser alguém, segundo Aristófanes, excessivamente sofisticado, extravagante, né? E o Sócrates por ser alguém moralmente perigoso, beleza? É interessante a gente observar também o seguinte, né? Lá no início do banquete, quando Erixímaco propõe, né, que o tema do banquete seja Eros,
para ser mais exato, em 177D. O Sócrates, ele vai elogiar o Aristófanes como um indivíduo que possui uma sabedoria ligada a Eros, né? Então, quando Erixímaco propõe que o tema seja Eros, Sócrates, ele concorda com Erixímaco, e pela primeira vez a gente vê o Sócrates dizendo que sabe alguma coisa, né? Dizendo que ele é sabedor da arte erótica. E não só ele, né? Ele fala que ele e o Aristófanes têm um saber dedicado a Eros, né? Isso é interessante também para a gente interpretar o discurso do Aristófanes à luz do discurso do Sócrates, né? Da filosofia, tá? Tudo bem, gente? Alguma pergunta até aqui? Tudo bem? Se eu Tudo estiver bem. indo muito rápido, aí vocês me falem, tá? Não, tá bem claro. Beleza. Ótimo. Bom, então, sem mais delongas, né? Vamos entrar no discurso do Aristófanes. Primeiro, né? O discurso do Aristófanes, ele vem logo depois do discurso do Erixímaco, onde o Erixímaco ele vai dizer que Eros ele é uma força cósmica, né? Que abarca todos os seres, não só os seres humanos, né? E que o poder de Eros, da união erótica, né, é o de causar ou saúde ou doença, né? Saúde quando essa união entre os seres, quando essa relação é equilibrada, é harmônica, né? Então, quando não tem luta, disputa envolvida. E, e doentia, né? Quando a relação entre esses seres é motivada por uma luta, né, por um combate. Aí a gente viu, né, que o discurso do Erixímaco está profundamente ligado, então, à mentalidade médica, né, e à filosofia do Heráclito da época. Bom, o Aristófanes vai dizer o seguinte, no início do discurso dele, né, que os seres humanos, eles não perceberam adequadamente quais são os poderes de Eros, qual que é a capacidade de Eros. Porque se percebessem, o culto a Eros seria central, né, visto que ele é o deus mais importante para os seres humanos. Mas ele fala que os seres humanos não conseguem perceber direito o Eros. Ele vai dizer o seguinte, né? Por quê? Que ele é o deus mais importante para os seres humanos? Porque ele é o deus mais amigo dos homens, visto que protege, né? E aí eu tô parafraseando o texto, né? E é médico dos males, cuja cura seria a maior felicidade para o gênero humano. Então, Eros, ele teria a capacidade de curar um mal que o ser humano sofre, né? E esse mal, ele é a causa de todas as dores humanas, de toda a infelicidade humana, né? Então, Eros, a capacidade curativa de Eros traria felicidade, né? E qual que é esse mal que ele está falando, né? Já já a gente vai ver qual que é esse mal que Eros cura, né? É capaz de curar. E ele diz o seguinte, olha, antes da gente então compreender Eros, a gente precisa compreender a natureza humana e suas paixões. Detalhe, né? Esse percurso epistemológico, né? Então, antes da gente falar sobre o objeto, né, a gente precisa entender como nós somos afetados por esse objeto. Essa trajetória de conhecimento, de discurso, é uma trajetória que o Platão gosta muito, né? Então, por exemplo, ele vai dizer, né, lá no Fedro, no Diálogo Fedro, que antes de falar sobre Eros, né, é a mesma coisa. Ele precisa falar sobre a alma humana, para saber como que Eros, então, afeta a alma humana, né? Para saber como que ele afeta a alma humana, precisa saber o que é a alma humana. Então é muito, muito simples, né? É mais ou menos assim. Se eu quero saber como que. É... Deixa eu pensar num exemplo mais palpável. Vamos supor que você quer levar seu cachorrinho para um parque, né? Para você saber como o seu cachorro vai se comportar no parque, você vai gostar, não vai gostar, né? Você precisa saber como que é o parque antes. Então é isso que eles estão dizendo, mais ou menos, né? Se o parque for todo espinhento, né, a grama for toda pontuda, se não tiver, sei lá, uma sombrinha e tal, é claro que o seu cachorro vai se comportar mal, né? Então eu preciso saber antes, né,
do que ao parque, para ver como que o meu cachorro se comporta lá. É mais ou menos por aí, né? E claro, né, eu preciso saber também como que é o cachorro, eu preciso saber quais são os gostos, né, as fragilidades, a atração que ele sente. Então, esse percurso, né, de conhecimento, de primeiro narrar, né, de escrever o que está sendo ali procurado, antes de estabelecer uma relação, é um percurso que o Platão gosta muito, né? E, aliás, esse tipo de percurso, ele ficou quase que canonizado dentro da filosofia, né? Então, se vocês pegarem qualquer obra filosófica, né, hoje em dia, o percurso de conhecimento que mais ou menos vai estar estabelecido ali é esse, né? Tá? Bom, então ele vai dizer, antes de compreender Eros, a gente precisa compreender a natureza humana e as suas paixões. E aí ele vai contar uma historinha pra gente. Né? E eu vou passar um vídeo para vocês que fala mais ou menos sobre essa historinha. E a gente vai discutir daqui a pouquinho, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês. Me avisem se vocês conseguirem ver a tela, gente. Conseguem ver a tela? Sim, consigo. Beleza. Sim. Ó, o vídeo tá em inglês, mas eu coloquei legendas aqui em português, tá? Daí se vocês tiverem algum problema em relação a isso, vocês me avisem, tá? Então vamos lá. Those who are looking for love may feel a lack, while those who are in love feel whole. Why is this? In In Plato's Plato's dialogue, dialogue, The The Symposium, Symposium, Aristophanes Aristophanes presented a presented a light-hearted light-hearted creation creation myth myth that that explains it explains all. it all. Humans weren't Humans weren't always the way always we the are way we are now. now. They used to They be used to be spherical spherical with with two two bodies bodies facing facing outwards. outwards. Each had a Each had a single single head, head, two two faces faces looking looking out out in in opposite opposite directions, directions. four Four legs, legs, four four arms, arms, four four hands. hands. Só um adendo, tá, gente? Prestem atenção nos desenhinhos, tá? Nas imagens, porque acho que vai ficar mais fácil da gente entender a história se a gente perceber as imagens, né? Porque esse que é o mito que o Aristófanes conta. There were There were three three sexes then, sexes then, not two. not two. The The first had two first had male two male bodies and was bodies the and was the child of the child of the sun. sun. The The second had second two had two female and was female the and was child the of the child of earth. the earth. And the And the third third had had one one of of each and was the and was child the of the child of the moon. moon. These These weird weird creatures could creatures walk could walk forwards forwards or or backwards or roll roll around around very very quickly, quickly, like like acrobats going acrobats head over going head over hands. hands. But they got But they got above above themselves and tried themselves to and tried to climb climb Olympus to Olympus take to on the take on the gods. gods. Zeus was not Zeus was not pleased. pleased. As a As a punishment, punishment, he he chopped chopped each each one one in in two. two. Ever since Ever that since that day, day, human human beings have been beings have been yearning for yearning their for other their other half, half, the bit the that's bit that's missing. missing. The male The male part part separated from separated from a a male male became became male male homosexuals. homosexuals. The The female female part part separated from separated from a a female were lesbians, and those and that those were that were originally originally one of each turned out turned out heterosexual. heterosexual. When these When these part part creatures creatures discover discover their their missing missing half, half, they they never never want want to to lose lose them them again. again. They They join join together together with with great great joy joy and are and made are made whole. whole. Beleza, gente? Então, o Aristófanes vai contar a seguinte historinha, então, né? Antes de sermos como nós somos hoje, né? Nós éramos outra coisa. Então, por exemplo, hoje a gente compreende dois gêneros, né? Masculino e feminino. Só que, antigamente, os seres humanos tinham o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero dos andrógenos, né? Então, nós éramos como esferas, né? Tínhamos um corpo esférico e as faces voltadas para lados opostos. A esfera que tinha dois corpos masculinos, então, o corpo de dois homens, né? Que hoje a gente diria que são homens, seria o masculino, né? O gênero masculino. A esfera que tinha dois corpos femininos, o gênero feminino. E a esfera que tinha um gênero de cada, né, um corpo de cada, seria o andrógeno, tá? Tudo bem? Então, ele diz, né, ele associa, né, esses gêneros ao Sol, à Lua e à Terra.
Esses seres humanos originais, né, nós no passado éramos muito fortes, né, grandes e soberbos. E essa força fez com que nós, seres humanos, desafiássemos os deuses, né? E os deuses, eles entraram no impasse, né? Porque eles não podiam destruir, eliminar totalmente os seres humanos, senão eles ficariam sem sacrifícios, sem oferendas, né? Sem aqueles que realizassem alguns trabalhos para eles. Então eles entraram no impasse, né? Como então corrigir os seres humanos sem destruí-los, né? Aí Zeus teve uma grande ideia, né? Qual que foi a ideia de Zeus? Foi dividir os seres humanos ao meio, como se corta um ovo no meio, né? Ele pede ajuda para Apolo, né? Para que assim que ele cortasse os seres humanos, Apolo curasse e costurasse ali a ferida aberta, né? Assim que eles são cortados, então Apolo costura, né? Essa ferida humana, molda eles mais ou menos ali, né? E amarra com um nó final que é o umbigo humano, né? E aí o que, que Zeus faz? Zeus, para lembrar os seres humanos da sua soberba, do seu erro, né? Ele vira o rosto dos seres humanos para o lado do corte. Então nossa cabeça é meio que virada ao contrário, né? Tudo bem, gente, até aqui? Tudo bem? Vocês entenderam mais ou menos a historinha? Entendi, sim. Beleza. Muito lindo, né? Sim, né? Não, Muito, muito incrível. super legal essa parte. E Zeus faz o quê, né? Ele vira, então, o rosto dos seres humanos para o lado do corte, para que a gente, a todo momento, lembrasse não só da nossa soberba, né? Mas da nossa debilidade, então, da falta que foi instaurada ali, né? E desde então, as metades humanas separadas, elas anseiam, elas procuram a metade que falta, né? Então elas buscam se completar de novo, né? Duas metades que foram separadas, elas buscam então ficar juntas de novo, tá? E aí que tá, né? É esse sentimento de falta que gera Eros, tá? Então por isso que o Aristófanes falou que Eros, ele é aquele capaz de curar, né, aquilo que traz infelicidade aos seres humanos. O que traz infelicidade? O desejo, né? A falta. Tudo bem? Então, para o Aristófanes, Eros vai ter uma ligação muito, muito íntima com o sentimento de falta, beleza? Isso vai ser muito importante na hora que a gente for ver o discurso do Sócrates. Bom, e aí acontece uma coisa triste, né? Porque as metades, sentindo falta uma da outra, elas se procuravam e quando encontravam, né, uma outra, elas se enlaçavam em um abraço, tentando se tornar uma novamente, né? E elas deixavam de comer, de beber, de fazer qualquer outro tipo de coisa, porque não queriam mais se largar, né? Visto que a falta era muito dolorosa. E aí o que acontece? Nesse abraço, as metades começam a morrer, né? De inanição, falta de comida, etc, né? E aí o que acontece? Se uma das metades morria, a outra que sobrevivia. Então, olha que curioso, né? O gênero masculino, que era composto de duas metades masculinas, a parte que faltava era uma parte masculina. Então ele vai lá e se enlaçar com outro homem, né? Isso gera, então, os homossexuais masculinos. O gênero feminino, que era composto de duas partes femininas, né? A parte que faltava era uma parte feminina, então ela ia lá e procurava se enlaçar com uma outra parte feminina. E geraram os homossexuais femininos, né? E aí o andrógeno, né, o gênero andrógeno, que era composto de uma parte de cada gênero, formavam os casais heterossexuais. Tudo bem? E aí o que acontece, né? Zeus, ele fica profundamente abalado quando vê essa cena, né? Os seres humanos que ele corta ao meio buscavam a todo custo se enlaçar de novo e para não desfazer o laço, eles morriam, inclusive, né? A morte era preferível a se desfazer ali do laço. Zeus, ele então ele se apieda dos seres humanos, né? Ele fala, puxa, né? Fiz besteira. E o que ele faz?
ele cria o sexo, né? Olha que interessante. Então, se a gente lembrar, né, vamos entender o seguinte: os seres humanos, eles eram mais ou menos isso aqui, né? As cabeças eram voltadas para lados opostos, e aí no momento que eles são separados, as cabeças se voltam, né, para os outros lados. E os genitais humanos, eles eram, né, nessa forma original, voltados para fora. Então, o que acontece, né? E aí que tá a parte cômica, né, do discurso, porque o Aristófanes consegue contar uma história muito emocionante, né, muito bonita, com uns alívios cômicos, assim, sensacionais. Ele diz que nessa época, inclusive, os seres humanos, eles procriavam, né, como cigarras, já que os órgãos genitais, eles estavam pro lado oposto, estavam nas costas, né? Então, o que que Zeus faz? Zeus, ele vira o órgão genital para frente, né? Ele troca para ficar do lado do abraço, né? Então, de forma que quando os seres humanos se enlaçassem, eles pudessem usufruir do sexo. Então, procriar, né? Ou então, né, com os casais homossexuais, a partir do prazer do sexo, aliviar um pouco a falta, né? E aí, depois desse enlace, eles estarem mais calmos e conseguissem fazer outras coisas, né? Que não só querer ali ficar abraçado. Então, a criação do sexo, né, do ato sexual, ela é intrínseca a Eros. Isso é uma coisa que ainda não foi dita no discurso, né? Então, olha que interessante, né? Todos aqueles que discursaram falaram de Eros, mas nenhum falou exatamente sobre a criação, né, o vínculo imediato que existe entre a relação sexual e Eros, né, o desejo sexual e Eros, tá? Então, os Zeus transfere os genitais para frente para gerar procriação e prazer. Tudo bem? Então, ó, aqui parafraseando o texto de novo, né? Desde tanto tempo, o amor de uns pelos outros está implantado nos seres humanos, tentando recuperar a nossa antiga natureza, tentando fazer de dois um, para curar a natureza humana, né? Então, o impulso de Eros, qual que é esse impulso? É de fazer com que duas coisas diferentes sejam novamente uma, né? É isso que Eros vai fazer. Ok? Aqui cabem algumas curiosidades, né? Quando ele fala das partes, né, do gênero feminino, que são os casais homeróticos, né, o amor homerótico entre as mulheres, aqui em Platão, a gente tem a única referência a um amor homerótico feminino em toda a literatura antiga. Tá? Então, em nenhum outro lugar aparece uma referência sobre a existência desse amor e, inclusive, né, sobre a legitimidade desse amor. Né? Platão, ele não só pauta a existência desse fenômeno, né, mas também legitima, fala que é tão natural quanto o amor heterossexual. Só que é a única referência que a gente tem em toda a antiguidade sobre isso. Beleza? E é claro, né, quando Aristófanes fala sobre o amor homerótico entre as mulheres e o amor homerótico entre os homens, ele possivelmente está sendo irônico quanto ao fato que ele disse que esses amores atribuiriam virtudes às pessoas, né? Provavelmente está sendo irônico, mas é questionável aqui, né? E aí, de novo, né? O que que os seres humanos desejam, então, com Eros? Com a união sexual, né? Eles desejam estar novamente unidos, ser novamente um, né? Estar permanentemente na companhia um dos outros, tá? E ele vai dizer, o Aristófanes, né? Olha que psicanalítico isso, né? Que esse é o desejo oculto da alma.
Então, por mais que nós não saibamos disso, que queremos ser um novamente, com o nosso par, né, com o nosso companheiro, companheira, etc., isso é o que nossa alma deseja, tá? Mas que nós não saibamos. Aqui cabe um parênteses também, né? Quando o Lacan vai analisar o banquete ali no seminário 8, é muito evidente que aqui, né, estão as raízes da psicanálise, tá? Então, quando Freud, por exemplo, né, divide a alma, a psique humana, né, em superego, id e ego, por exemplo, né? Isso tá também em Platão, tá? Então é muito possível, né, fazer essa relação entre o nascimento da psicanálise e uma releitura das obras do Platão, tá? Mas a gente ainda não chegou, né, como diz o Lacan, na parte mais freudiana da obra do Platão, né? Isso a gente vai ver no discurso de Sócrates. Bom, então, enfim, só reforçando, né, esse é um ponto muito interessante de conexão entre a psicanálise, a psicologia, né, e a filosofia, dizendo então que a alma, né, ela possui um desejo oculto, um desejo que não se mostra a nós, mas que é revelado por Eros, né, por um instinto, por um impulso. E ele vai dizer então que Eros, ele é o nome para o desejo da busca de se tornar um, tudo bem? E esse desejo, o Aristófanes vai dizer, é aquele que é o nosso guia, o nosso estrategista para encontrar a felicidade, tá? Já que encontrar o próprio amado é encontrar meio que a si mesmo, né? E isso é o melhor que nos pode acontecer. Então, a história, né, a história das almas gêmeas, ela vem daqui também, desse mito do Aristófanes, tudo bem? Então, quando o pessoal fala, não, preciso buscar minha alma gêmea e tal, por mais que o pessoal fale de maneira simplória, às vezes, né, as raízes desse pensamento estão aqui, podem ser traçadas, pelo menos até o Aristófanes, tá? Claro, né, eu tô falando Aristófanes, mas não nos esqueçamos que é uma obra do Platão, e ele usa o Aristófanes para falar dessas ideias. Então, resumindo, Eros, ele é o Deus capaz de nos curar dessa ferida. Que ferida? A falta, né? Gerada pela ausência do nosso amado, a ausência de si mesmo, restaurando a antiga natureza dos seres humanos. Tudo bem? Então, em linhas gerais, esse é o discurso do Aristófanes, tá? Queria ouvir mais ou menos dúvidas, o que vocês têm a dizer sobre isso. Se alguma parte não ficou clara, a gente pode voltar. Então, mas em linhas gerais, esse é o discurso do Aristófanes, tá, gente? E aí, o que me dizem? Deu para entender mais ou menos? Espero que tenha ficado mais ou menos claro. Porque às vezes quando eu falo, eu tô entendendo o que eu falo, né? Mas é muito subjetivo, né? Deu para entender, sim. Falo por mim, né? Ah, E interessante como nesse passo a passo da aula vai nos remetendo a situações atuais, né? sim, E tão relevantes e tão importantes, né? E quando você falou aí desse encontro, né, de que esse encontro das duas partes como uma quase morte, né? Me lembrou também a paixão, né? Que é um torpor. Então sim, você encontra a pessoa né, e acontecem todas essas coisas. Mas achei muito incrível e você ter trazido também aí a análise, né? A psicanálise, porque a gente vai ver também isso, né? sim. Dessa busca da falta, né? Da falta do outro, da falta da outra parte. Nossa, muito incrível essa aula. Eu ficaria aqui o dia todo te É muito ouvindo. legal mesmo. Essa parte do Nossa, Aristófanes é muito legal. muito bom, cara. Muito bom. Tá bom, valeu aí. Isso aí. Ô, Henrique,
Diga. Eu fiquei pensando assim, né? Como isso aí é um mito, né? Remete a gente pensar várias coisas, né? Então tem essa questão que a Marli falou também, que para mim ficou claro, né? Daquela coisa da busca do amor, né? Daquele amor carnal mesmo, homem e mulher, aquela pessoa que te complete e tal. Uhum. Mas eu consigo ver também aí, né, que aquela questão da unidade, de um amor diferenciado aí, né? Porque para mim, quando os dois corpos lá estavam juntos, né? Seja lá o masculino, o feminino e o hétero, ali dava para ver aquela questão de que a alma ela não tem sexo, né? Sim. E então é como se fosse assim aquela aceitação da alma como ela era, e ao partir a gente tem ficou assim faltando alguma coisa, né? Sei lá. Sim. Por mais que nesse momento, pelo menos no discurso do Aristófanes, a gente ainda não consiga dizer que a alma não tenha sexo, né, não tenha gênero, é uma ideia que o Platão ele vai pautar durante toda a sua obra, né? Porque, por exemplo, pelo menos aqui no discurso do Aristófanes, a gente ainda não pode fazer essa afirmação, mas existe uma igualdade entre os gêneros, né? Existe uma legitimidade de existência de todos os gêneros, esse é o ponto, né? Para os gregos antigos, se você gostasse de homem ou de mulher, ou, né, enfim, isso não era um desvio de conduta, não era algo antinatural, sabe? Não era um desvio de personalidade, não era nada do tipo, né? Era simplesmente mais uma das opções legítimas que existem de existência. E é engraçado que hoje a gente meio que parece que perdeu isso, né? A gente se importa, talvez, demais, né? Em padronizar um modo de vida, né? Mas o esforço da filosofia é justamente o de entender o mundo como uma esfera de existência, realmente, né? E não, tipo, procurar o que tá certo, o que tá errado, mas entender ele por completo, né? Mas no discurso do Sócrates, aí a gente já consegue dizer que a alma não tem gênero, né? Ou que pelo menos o gênero não é importante para a gente estabelecer o modo de funcionamento de uma alma. Mas é isso aí. É isso aí. Qual a possibilidade da gente ter uma aula dessa com umas 3 horas de duração presencial? Olha, Tema desse. Eu ficaria muito tempo assim, ouvindo. então, a gente pode fazer, vai, em um mutirão, algum dia assim, combinar de pegar um texto, sei lá, alguma coisa assim, e fazer do início ao fim. Eu topo fazer algo do Por tipo. mim, esse já seria, nossa, o quanto ele é urgente nesse momento, né? Sim, sim. Dá para dialogar muito sobre isso, né? Sim, muita gente, assim, quantas pessoas, né, sofrendo e quantas outras, né, com preconceito, que sofrem também, os preconceituosos também sofrem, né? E, Isso, sim, assim, levaria uma reflexão para os dois lados, né, ou para os três lados, sim. ou tantos outros que tenha, ou É, Uno, né, como a Suzy trouxe aí, né? Como o Uno também, né? isso. Com certeza, né? Tem a questão do preconceito, tem a questão de da falta, né? Que para Aristófanes, assim, a grande cerejinha do bolo do discurso dele é associar o eros, né, o desejo, o amor, com a falta, né, de algo. Então, por que que eu sinto atração, desejo por essa pessoa, né? Porque eu tô carente da presença dela.
É meio que isso que está sendo, ou seja, eu quero estar com ela porque ela me falta, né? Então, o desejo ele é atraído por uma falta, né? Isso vai ficar muito mais claro no discurso Sócrates, né? Porque ele explora esse tópico extensamente, né? Mas é interessante observar essas coisas, né? O Henrique, você fala o discurso do Sócrates quando ele fala sobre o amor, aquele mito que ele conta, é isso? Quando eu falo do discurso do Sócrates, eu falo daquilo que ele fala logo depois do Agatão. Então tem o discurso do Agatão, que é o próximo, né? Que a gente vai ver na semana que vem. E o discurso do Sócrates é o que vem depois, quando ele fala da Diotima. É isso mesmo, isso. Sim, então é dessa parte. Mas sabe o que eu acho, o que a Marli está falando, o que a gente talvez sinta falta, né? Eu acho que essa questão das leituras com discussão de qualquer coisa da filosofia, principalmente a parte de Sócrates, Platão, que eu particularmente gosto muito, né? Essa coisa da gente ler e da gente discutir, da gente ter uma interpretação, porque quando você tem uma interpretação de alguém que está um pouco além da gente, que foi lá, que pesquisou, que estudou, que leu todo um contexto, né? Eu acho assim muito interessante. Também ficaria várias horas. Sim. Sim, a leitura é uma possibilidade. Eu nunca tentei fazer. Nunca tentei fazer de cabo a rabo assim, a leitura de um diálogo com Platão, igual eu tô fazendo, por exemplo, com a Ilíada, com a Odisseia, né? De ler o texto mesmo e gravar, né? Comentar e tal. Mas vamos ver, né? Talvez seja possível. Não sei. Eu acho que dá. É que esse tipo de coisa, como a Marli falou, né? Eu acho que ele é mais proveitoso quando a gente faz presencialmente. Então, tipo, a gente conseguir marcar 1 ou 2 dias, né? Da gente ficar uma tarde, por exemplo, lendo e discutindo sobre isso, né? Acho que seria bem proveitoso. Bem proveitoso. E assim, ver com os alunos, né? Lógico, com o Ibirá também, com o pessoal, o melhor dia para todos, assim, para que o aproveitamento possa ser também mais amplo, né? Uhum. A gente tem muitos alunos jovens lá, eu acredito que seria muito interessante, assim, também para eles. Sim. Não, com certeza. Eu vou fazer o seguinte, vou passar a ideia de fazer algo assim pro Ibirá e a gente vê uma data, né? A gente convida outras pessoas, mesmo fora ali do grupo de estudos, né? Para eles fazerem as contribuições, para a gente fazer realmente um dia de diálogo, né? Vou ver como que faz isso, né? Ficaria legal, ficaria bem legal. Agora tá meio corrido porque a gente está se preparando para a festa dos 10 anos, né? Mas com certeza isso vai rolar, não tenho dúvida. Sim, fica para depois. Mas aí a gente já vai conversando ali, né, entre o pessoal, também vendo a disponibilidade de cada um, né? E se organizando, né? Vamos agendar. É isso aí. É uma questão de planejamento. Beleza, então, gente. Bom, espero que o discurso do Aristófanes tenha sido legal. Espero que eu tenha feito um pouco de jus, pelo menos, né, ao discurso, porque é muito, muito legal. E aí, bom, leiam, né, o discurso. Deixa eu ver até onde ele vai, mais ou menos. Ó, ele vai de 189C até 193D. Tudo bem? Vou anotar aqui. E aí, bom, leiam, tirem as suas considerações. Se quiserem, mandem lá no grupo dúvidas ou partes que não entenderam, tá? A gente vai conversando sobre. Beleza? Beleza. Beleza, obrigada, viu? Obrigada aí a contribuição de todos. É isso, gente. Obrigado.
pela atenção. Obrigada. Bom dia a contribuições. todos. Bom sábado para vocês. Para vocês também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.